Eles existem, Samuel? A crença na existência dos fantasmas é uma crença milenar e universal. Todos os povos e todas as épocas, ela esteve presente. Allan Kardec anota que provavelmente essa crença se deva à intuição da existência dos espíritos, da sobrevivência desses espíritos à morte do corpo físico e a possibilidade de comunicação, de modo que os fantasmas realmente existem. Agora, nisso nós devemos tirar a auréola da crendice que os envolve para que nós possamos ter uma ideia real do que são esses fantasmas, de quem são esses fantasmas. E quem são esses fantasmas? São os próprios homens desencarnados, desenfaixados da vestimenta física. Quando morre o corpo, o espírito continua a sua jornada. E muitos desses espíritos ainda permanecem no ambiente mais próximo à Terra. Normalmente são esses que são chamados de fantasmas, que ficam muito próximo das pessoas e são percebidos por elas de alguma forma, ou pela audição, ou pela vidência, às vezes se deixam até fotografar, e de modo que os fantasmas fazem parte da nossa vida. E o Espiritismo vem nos esclarecer que eles são os homens desencarnados, são os espíritos daqueles que habitaram aqui a Terra. Existem alguns médiuns que tiveram um trabalho mais relevante com essas questões de materialização, sobretudo, né, Samuel, que as pessoas, que chamam a atenção das pessoas. Eu queria que você falasse entre esses médiuns sobre a médium Ana Prado. Você me permita, Coelho, primeiro fazer uma referência a Allan Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo 2. Pois não. Quando ele estuda das manifestações físicas. Quando Allan Kardec introduz o estudo das manifestações físicas, ele nos fala de alguns desses fenômenos, desde a materialização dos espíritos, como a outros fenômenos, como fenômenos luminosos, fenômenos de transporte e de outras natureza. Então, esses médios chamados de materialização, como se diz, na verdade são médios classificados dentro do estudo de Kardec como médios de efeitos físicos. No caso da Ana Prado, ela foi uma médium que viveu no Pará, aí na segunda década, início da terceira década do século passado, e ali ela promoveu a maior parte dos seus fenômenos, embora resistemos que Ana Prado não é paraense. Ana Prado, descobrimos numa pesquisa que realizamos, que ela nasceu na cidade de Parintins, no Amazonas. Então ela é amazonense e mudou para o Pará e por volta de 1913 com o marido e os filhos. E ela não só era médium de materialização, Ana Prado tinha várias mediunidades. Ela tinha evidência, ela tinha audiência, mediunidade auditiva, ela possuía sonambulismo também, escrita direta, que é outro fenômeno de efeitos físicos que eram produzidos através dela, e com especialidade ela era uma médium de materializações, em que os espíritos aí se corporificavam através do ectoplasma que ela cedia como médium de efeitos físicos que era, sendo que ela tinha uma característica raríssima, que era o fato de que 2, 3, 4 espíritos se materializavam ao mesmo tempo. Allan Kardec chamam esses médiuns de médiuns poderosos, porque ela tinha uma quantidade de ectoplasma muito grande e que favorecia essas materializações. Ficou muito conhecida no Brasil, na época. O professor Nogueira de Faria documentou, junto com o maestro Ettore Bosch, esses fenômenos, escreveu inclusive um livro intitulado O Trabalho dos Mortos, foi publicado em 1921 pela Federação Espírita Brasileira, mas Ana Prado foi noticiada inclusive fora do Brasil, tanto aqui na América do Sul como na Europa. Foi noticiada na Alemanha, foi noticiada na França. Ela é mencionada por Gabriel Delany em uma de suas obras, A Reencarnação. Então, ela ultrapassou as fronteiras brasileiras ainda mesmo naquela época, embora o período de atividade mediúnica dela
tenha sido relativamente curto. Os fenômenos começaram em junho de 1918 e já em abril, em 23 de abril de 1923, Ana Prata desencarnava, retornava à vida espiritual. Mas foi uma média extraordinária, tinha fenômeno onde desmaterializava o próprio corpo, são fenômenos raríssimos. E nós fizemos esse trabalho nesse resgate da memória da Ana Prata, sobre quem muito pouco se sabia a nível de personalidade, mas também para resgatar esses fenômenos, porque achamos que hoje, no movimento espírita, muitas vezes esses temas estão meio que esquecidos, e nós até encontramos algumas pessoas, companheiros às vezes, que militam na seara espírita, dizerem, por exemplo, que a sobrevivência da alma não está comprovada pela ciência. Mas os fenômenos de materialização comprovam, através das fotografias, através dos fenômenos de modelagem em parafina, que são fenômenos que subsistem. Agora mesmo, por exemplo, estivemos nesse final de semana nas comemorações do centenário da sede da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, e lá estava em exposição alguns moldes em parafina dos fenômenos da Ana Prata, em que o espírito materializado, ele coloca a mão na parafina quente, que é colocada lá um balde com parafina quente, e coloca na água, e vai fazendo esse movimento sucessivamente até que forma uma luva. E depois o espírito desmaterializa e a luva permanece. Se ele fosse puxar a mão, que ela vem até o punho, essa luva quebraria, não teria como ser feita. Então, são provas, no nosso ponto de vista, incontestes da presença desses espíritos entre nós, nesse fenômeno de materialização. E Ana Prata foi uma médium extraordinária, né? E Samuel, como é que funciona especificamente essas questões de materialização? Como é que acontece? O termo ectoplasma foi um termo cunhado por Charles Richet. Richet foi um grande pesquisador francês que trabalhou nessa área. Então, quando nós falamos de materialização, hoje é muito comum encontrarmos o termo ectoplasmia para falar dos fenômenos de materializações. Até porque esses fenômenos só são produzidos através dessa substância que emana do corpo físico de todos nós, que emana das plantas, que emana dos animais. Agora, aqueles indivíduos que produzem essa substância, digamos assim, mais avolumada, são chamados médios de efeitos físicos. Então, é através dessa substância que os espíritos promovem os fenômenos de efeitos físicos, não só a materialização, mas outros fenômenos. Por exemplo, um fenômeno de levitação, em que o espírito suspende no ar um objeto qualquer sem que se note, se veja que alguma coisa o está tocando. É feito através do ectoplasma. E esse ectoplasma é dirigido pela mente do espírito, que anima aquele objeto temporariamente, e ele é erguido. Não é que o espírito pega o objeto com a mão, mas o ectoplasma é esse elemento como se fosse uma alavanca, em que ele dá uma vida aparente a esses objetos também, e aí eles são suspensos. No caso das materializações, esse ectoplasma, essa energia, vai revestir o corpo perispiritual desses companheiros desencarnados. Então, aí eles tomam a forma humana e tornam-se visíveis, na grande maioria das vezes, a todas as pessoas. E, embora exista um fenômeno de materialização, em que o ectoplasma, às vezes, até por não ser em grande quantidade, os espíritos aparecem como imprecisos, como sombras. Em outros casos, eles são palpáveis, você pode pesar. Nós temos casos, por exemplo, em que foi tirada a pressão arterial dos espíritos. Numa das pesquisas de Charles Richet, com o espírito Bien Boa, ele manda que ele sopre por um canudo numa solução de barita. E quando o espírito materializado sopra na solução de barita, ele efervesce pela presença do gás carbônico. O espírito estava respirando como qualquer um de nós. Agora,
o termo materialização não é tão apropriado. A ectoplasmia, penso eu, fique mais próprio, até porque não é uma materialização do espírito. Simplesmente ele é revestido desse ectoplasma. Então, nessas reuniões, não se plasma a matéria, mas se corporifica os espíritos. Então, são fenômenos que foram estudados à exaustão, mas que podem acontecer no dia a dia. O médium de efeito físico, ele pode não ter consciência de que está contribuindo para com esses fenômenos, está até à distância. E esse mesmo ectoplasma, ele é utilizado no caso dos fantasmas que são vistos, muitos deles estão revestidos por uma parcela de ectoplasma, por isso eles são captados nas lentes das câmeras. E a materialização, por exemplo, de flores que a gente ouve relatos a respeito? Olha, no caso da materialização de flores e alguns outros objetos, muitas vezes acontece aí o fenômeno de transporte. É um outro fenômeno de efeitos físicos, mas também que usa da mesma substância, que é o ectoplasma. Muitas vezes os espíritos trazem essas flores do ambiente externo, seja de onde for, e trazem para dentro dessas salas. Eles conseguem atravessar, envolvendo-os no ectoplasma, conseguem atravessar as paredes e fazer com que essas flores venham para o ambiente, ou pétalas. Ana Prado, por exemplo, produzia desses fenômenos. Flores eram trazidas com frequência, numa única reunião contaram-se 23 flores, em que os espíritos trouxeram do ambiente externo, a sala toda fechada, porque esses fenômenos, essa pesquisa é precedida, digamos, de cuidados científicos para que evitasse fraude ou qualquer outra coisa, mas as flores eram apresentadas dentro de um ambiente que estava fechado. Em outros casos, pétalas. E no caso da Ana Prata teve um fato interessante. Uma das flores foi entregue a um dos assistentes. Cada um recebeu uma flor. Mas um desses assistentes pegou a flor e entregou para o espírito que estava materializado, o espírito de João. E disse: olha, João, eu estou lhe dando essa flor. E o João então pegou a flor e sumiu com ela, desapareceu com a flor. Tempos depois, uns 2 anos depois, essa mesma flor o João traz de volta, já murcha, totalmente ali desidratada, e comprovam que era a mesma flor que o assistente havia oferecido a João. E se perguntava onde João guardou essa flor por tanto tempo. Mas o Espírito traz exatamente para demonstrar a veracidade desses fatos. Então, normalmente, não é um fenômeno de materialização, mas um fenômeno de transporte. Então, são assuntos muito interessantes. São palpitantes. Palpitantes. Nós vamos para um rápido intervalo, Samuel, mas eu queria depois que você comentasse a respeito das casas mal-assombradas. Ah, sim. Vamos lá. Nós voltamos já. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Estamos de volta com o programa Transição, hoje com o nosso companheiro Samuel Nunes Magalhães, falando do tema fantasmas, entre aspas, né, Samuel? Eu queria que, antes de a gente retornar aqui especificamente ao tema, você comentasse a respeito de um livro que você lançou pela Federação Espírita Brasileira, Charles Richer, o Apóstolo da Ciência e o Espiritismo. Essa obra, ela veio por uma pesquisa que fizemos em torno da vida de Charles Richer e das pesquisas que ele realizou sobre os fenômenos espíritas. Na minha opinião,
como cientista, foi o maior cientista a se ocupar dos fenômenos espíritas, com todo o respeito que temos ao William Crookes pelo extraordinário trabalho que fez. Richer era um homem cultíssimo,